que aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Amém? Põe a sua Bíblia na cadeira e vamos orar. Pai maravilhoso, Pai amado, de fato, Pai, o que até aqui temos visto da Tua parte é apenas um pequeno começo, mas um pequeno começo, Deus, de muitas coisas que estão por serem realizadas. Que o Senhor a cada dia, pela Tua infinita misericórdia e bondade, vai somando e acrescentando às nossas vidas. Pai, eu te peço nesta hora, que o Senhor tire dos nossos corações e mente toda e qualquer preocupação que tenha como objetivo nos desviarmos de estarmos atentos e apercebidos, ó Pai, àquilo que o Espírito Santo tem preparado para nos revelar nesta noite. Espírito Santo, quem pode conhecer esta palavra, se por Ti ela não nos for revelada, mas o Senhor diz a palavra, o Espírito Santo é o intérprete das Escrituras. Então fala conosco nesta noite e nos revela aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. É o que eu te peço, agradecido no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, tenham vontade de assentar. Irmãos, Cristo nos chamou para uma grande obra, ou para grandes conquistas, para grandes bênçãos. Qualquer palavra dessa daí faria sentido. Mas esta vitória, esta grande vitória que Deus quer, que Deus tem preparado para nós, esta grande obra, muitas vezes nós queremos e pensamos que é uma obra fora, externa. Não, ela tem algo externo, mas ela é antes de tudo uma obra interior. Ela começa, a obra em verdade, ela não tem como ser lá fora se primeiro não for aqui dentro. Primeiro, por isso que Jesus Cristo trabalhou o caráter daqueles 12 discípulos em especial durante 3 anos e pouco. Será que Jesus tinha tanta coisa que numa semana ele podia dizer? É claro que não. Acho que tudo que Jesus tinha como regra, como norma, faça e não faça, deve-se agir assim, não deve-se agir de outro modo. Acho que tudo isso numa semana Jesus exporia para aquele povo. Agora, a grande pergunta, e aquele povo, aqueles homens, aprenderia tudo aquilo em uma semana? Não. Por isso que Jesus gastou 3 longos anos. E eu digo para vocês que eles ainda não aprenderam tudo. Não é? O reverendo Nunes que ele veio, mas não, o reverendo Nunes errou. Mas é inegável que aqueles discípulos não aprenderam tudo que Jesus tinha para ensinar em 3 anos. Alguém pode dizer muito tempo, mas não aprenderam. E o próprio Jesus disse isso, quando ele disse assim: eu ainda tenho muitas outras coisas para vos dizer, mas vocês não estão preparados para ouvir. Logo, portanto, ele não disse. Aí quem foi que disse estas outras coisas? Um deles, o apóstolo São Paulo, esse que escreveu essa carta que nós vamos meditar aqui agora, através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, usando outros homens, outros profetas, outros vasos, falou aquilo que naquele momento Jesus não tinha condições de dizer, porque se dissesse, seria jogar palavras fora, eles não iriam compreender. Então, irmãos, para você ver como nós, seres humanos, precisamos de muito tempo para assimilar as coisas. Mais do que tempo, nós precisamos de convivência com as coisas. É com a convivência que nós aprendemos a conhecer as pessoas. Você que é mãe, você que é pai, você é bem atento quando o teu filho, quando a tua filha chega em casa, não é? Você sabe se ele fez alguma coisa certa ou não, só pela cara dele. É ou não é? Assim é Deus, irmão. Deus não precisa que você fale nada. Mas conhecendo, Deus vai além de ler a fisionomia, ele lê o coração mesmo. Mas nós humanos somos assim, nós conseguimos identificar situações e questões que as pessoas nem sequer nos contou, apenas
apenas por uma experiência de convivência que temos com elas. Então, queridos, como é que Deus aperfeiçoa esta obra que Ele tem para fazer nas nossas vidas? Através desse trabalho, pode ser que para alguns cansativo, para mim já há quase 30 anos não é nada cansativo, mas através desse trabalho diário, cotidiano, todos os dias. É um trabalho ininterrupto, não para nunca. Sabe por quê? Porque a nossa cabeça, como eu já disse aqui, ela é infindável, não há limite. Aquilo que eu aprendi ontem, hoje já podem me trazer outras informações que aquilo lá não está ocupando espaço. Fico sabendo que já sabia ontem, acrescento que sei hoje, o que me ensinarem amanhã, e assim nós vamos acumulando experiências e informações. Então, querido, mas é preciso nós entendermos primeiro aqui que esta obra que o Senhor tem para fazer é uma obra essencialmente com início lá no nosso interior, né? Lá no nosso espírito, na nossa alma, no nosso coração, na fonte dos nossos sentimentos e pensamentos. É ali que tem que haver mudança. Uma vez transformado e mudado aquilo ali, aí então, e basicamente só então, é que nós estamos prontos. Vejam vocês que Jesus, durante 3 anos, com aqueles 12 discípulos, ele ia por todos os lados com aqueles homens. Aqueles homens assim, envolvidos com Jesus, chegaram até participar de alguns milagres, né? Como o da multiplicação dos pães, que eles também pegavam o pão e dividiam, e o milagre se processava na mão de cada um. Mas Jesus não os enviou a nenhum lugar antes de ensiná-lo de maneira bem coerente. E depois de 3 anos, quando Jesus vai embora, pode ver que nos evangelhos finais ali, principalmente no evangelho de Lucas, está uma recomendação: não vos ausenteis de Jerusalém, ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Falava Jesus do Espírito Santo, que 10 dias depois daquela promessa, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. Então, irmãos, para você ver como Jesus se preocupou e necessariamente tinha que se preocupar com esta transformação do nosso caráter, do nosso interior, em nos transformar em uma realidade, aquela realidade que Ele quer que nós sejamos. Ele trabalha para nos ajudar a realizar isso. E nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos entender isso. Hoje nós estamos vivendo na igreja uma metodologia um pouco meio estranha, né? O camarada mal chega na igreja e já quer fazer de tudo. Sim, é bom, mas é bom também que ele esteja disposto a aprender tudo. Porque tem muita gente que é muito pronta para falar, mas é muito pouco pronta para ouvir. E a Bíblia diz o inverso: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Porque para falar você primeiro precisa ouvir, aprender e saber o que vai dizer. Para ouvir você não precisa de tanto cuidado quanto você precisa para falar. Até porque nós lidamos com palavra, e palavra ela mata, ela fere e ela também cura. A palavra derruba, a palavra levanta. A Bíblia diz em Provérbio que a morte e a vida está no domínio da palavra, na boca, não é na língua, no domínio da língua. No livro de Jeremias está escrito: se você separar o vil do precioso na tua palavra, no teu linguajar, se você separar o vil, o que é vil? Desprezível, fútil, inútil, não é? O vulgar, o pecador, o contaminado, aquilo que é escuso. Se você separar o vil do precioso, a sua boca será como a boca de Deus, uma boca que cria o bem. Agora, e se você não separar o vil do precioso? Como a boca de quem vai ser a sua? Como a boca de um outro cidadão. O ar que é aniversário seu, meu e de Deus. Uma boca que só gera tragédia, que só gera miséria, que só traz desgraça, que só traz problema, não é?
hoje de manhã nós falamos sobre escolha. E quem escolhe a quem vai oferecer a sua boca, bem como todo o seu corpo, somos nós. Não é Deus que nos escolhe, somos nós, né? Deus nos escolhe para ser salvo, mas se nós queremos a salvação, não é Deus que determina, é nós mesmos que determinamos. Então, querido, nós precisamos sim entender que nós precisamos deixar o Senhor trabalhar no nosso interior. Porque quem é que pode mudar o interior do ser humano? Só o Espírito Santo de Deus. Conselhos, não. É o que eu disse aqui, se Jesus fizesse uma relação do que os discípulos deveriam fazer e o que eles deveriam evitar, isso Jesus conseguiu passar para eles numa semana. Mas não era isso que iria resolver o problema. E ainda hoje, se você como pai, como mãe, fizer uma relação do que seu filho deve fazer e do que ele deve evitar, talvez em meia hora você consiga escrever um monte de coisa. Agora eu duvido que isso vá funcionar na vida dele ou dele. Não é assim? Então, querido, porque não é assim tão simples quanto parece. É necessário a participação do Espírito Santo de Deus trabalhando. Por isso nós devemos permitir que o Espírito Santo trabalhe, porque é necessário uma mudança de mente. Está escrito em Romanos 12:2, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Não é transformar o mundo, não se conforme com o mundo, transforma o mundo. Não se conforme com o mundo, transforma você. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você é transformado, vai ajudar o outro a se transformar, e o outro ajuda o outro a se transformar. Daqui a um pouco quem é que está transformado? O mundo. É assim. Quando eu quero transformar o mundo, eu tenho que transformar a mim em primeiro lugar. A palavra de Deus, ela não tem discrepância, ela não se contradiz. Nós, às vezes, aqui na nossa simplicidade, às vezes olhamos um versículo dizendo uma coisa, o outro parece que está dizendo outra coisa. Não. No contexto geral, a Bíblia se complementa, ela não se contradiz. E aqui então a Bíblia diz que nós precisamos mudar o quê? Mudar de mente. Os homens estão sempre, o ser humano, as mulheres estão sempre buscando mudança. E toda mudança que alguém via de regra busca, ele busca para melhorar. Ninguém busca mudança para piorar, não é assim? A gente busca mudança para melhor. Mas até na hora de você buscar mudanças, você não pode buscar simplesmente pelos olhos. Nós falamos de manhã do Ló, quando teve que se separar com Abraão, não é? Ele disse que ele olhou as campinas de Sodoma, os vales férteis, não é? Tudo verde, tudo regado. Diz que ele comparou aquilo ali ao jardim de Deus. Qual é o jardim de Deus? O Éden. Ele comparou ao paraíso. Ele disse: aqui é o paraíso, o paradise veio, e para lá ele foi, com aquela cara de mim, não é? Com aqueles dois olhando lá com S, com as barrinhas no meio. Foi ele ou o Balaão na mula, ele sabe Deus em quem. Mas foi cheio de ambição, cheio de interesses materiais, sem nenhuma oração a Deus para saber se de fato devia ir para aquele lado ou outro. Porque a Bíblia já diz de cara que os sodomitas eram um povo terrivelmente pecadores e aborrecedores de Deus. Irmãos, alguém vai se meter num lugar desse sem orar? Mas o Ló foi. E eu penso que o Ló não era um cara tão quadrado assim, tão ignorante. Eu acho que talvez ele seja até mais inteligente até do que eu e muitos de nós aqui. Então, querido, nós precisamos pensar, porque se não pensar, até os sábios, se não usar sua sabedoria, também erra. Nós precisamos pedir a direção de Deus para ajudar a mudar essa mente, senão nós não vamos mudar nunca a mente. O justo, irmãos, ele anda por fé, não é por vista, não é pelas aparências, porque as aparências enganam, como fez com Ló. Ele chegou lá, trabalhou, chegou rico, ficou mais rico ainda. Só que anos depois, com o que ele saiu de lá? O texto diz: com 2 filhas, porque nem a mulher que ele levou. E as filhas ainda disseram assim: nosso pai já é ou já está velho. E aí eu acrescentei: e agora sem eira e sem beira. Porque o que ele tinha, o que ele juntou durante toda a vida de ambição,
serviu de pasto ao fogo lá em Sodoma, que diz que queimou a cidade, a campina, os animais, a vegetação, queimou tudo. Deus destruiu tudo. Se queimar já fosse pouco, Deus ainda fez mais, enterrou debaixo das águas do Mar Vermelho, do Mar Novo. Então está lá, queimada e sepultada debaixo das águas, salgada, que é para não restar nenhum vestígio de vida, porque Deus quando dá, dá, mas quando tira, tira. Assim diz a para acrescentar. Então é necessário que nós tenhamos esta compreensão. O verso 21, o vento está toda hora mudando minha Bíblia. Tudo bem. O verso 21 aí da palavra que nós estamos meditando, ele tem algo a nos dizer também. Deixa eu achar aqui, né? Louvado seja Deus. Então, querido, aqui no verso 21 está escrito assim, no capítulo 2 diz assim: todos buscam o que é seu próprio e não o que é de Deus. Então, humanamente falando, cada um busca o quê? Aquilo que lhe parece certo, aquilo que lhe parece bom. E Cristo nos chamou para quê? Para uma vida que Ele venha nos ensinar o que nós devemos fazer, como nós devemos agir. E Paulo, por exemplo, ele entendeu isso, como é que se mudava a mente. Olha que ponto ele conseguiu mudar a mente. No 1:21 ele diz assim: para mim viver é servir a Cristo, e o morrer para mim é um grande lucro. Olha que ponto de mudança de mente aquele homem chegou, não é? A ponto, e ele estava errado nisso? Não, ele está absolutamente certo. Nós devemos viver e agradar a Deus, porque se nós agradarmos a Deus, Ele nos agrada. A Bíblia diz que os sodomitas desagradaram a Deus. O que Deus fez com eles? Mandou fogo em cima deles, não é? Claro que não foi assim, a grosso modo, tão simples assim. Deus não faz isso com nenhum pecador. Depois de esgotada todas as instâncias e o limite da misericórdia e da paciência de Deus, Deus age. Porque eu sempre digo, Deus, Ele tolera o pecado e até mesmo o pecador. Até quando? Até o limite. Mas a Bíblia mesmo diz que Deus envia anjos até a casa de Abraão e diz assim: eu vou destruir a cidade de Sodoma, porque o clamor daquela cidade chegou até ao meu nariz. Então, irmãos, quando o nosso pecado chega ao limite da paciência de Deus, Deus intervém. Agora, antes de chegar ao limite da paciência, Deus também intervém. Mas de que maneira? Sentenciando o juízo de extermínio? Não. Enviando os seus mensageiros, os seus profetas, a sua palavra, o seu Espírito, os seus anjos para te proteger, para falar, para te orientar, enviando a sua palavra para te colocar aonde? Num caminho de mudança. Porque todos nós de alguma forma estávamos fora do caminho, mas o Senhor fez cair sobre Cristo Jesus, o nosso Salvador, a iniquidade e a maldade de todos nós. É isso que a Bíblia nos aponta. Então, irmãos, é necessário mudar. E qual deve ser então a nossa postura nesse processo de mudança? Como é que nós devemos agir? Bom, primeiro eu disse o seguinte: como é que nós devemos proceder? Como é que nós devemos proceder? Eu estou com a minha Bíblia aberta lá na carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, tá? Filipenses fica lá depois de Coríntios, depois de Efésios. Nós vamos chegar agora. Abram aí as Bíblias para nós meditarmos. E nós estamos meditando uma palavra que diz: Cristo nos chamou para uma grande obra, né? Uma grande obra. E eu estou dizendo que esta obra, ela não é lá para fora. Ela tem muita coisa a ser feita lá fora. Porém, ela não pode começar lá fora sem antes estar aqui dentro. Tudo Deus primeiro quer que a gente esteja em ordem conosco mesmo. Aí depois a gente vai fazer
lá fora, né? E nós estamos dizendo aí, então chegamos a esse ponto. Como nós devemos agir? Como devemos proceder? Primeiro, você deve deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar, porque se ele não trabalhar, você não vai entender, você não vai conseguir. Você no máximo vai ser uma pessoa que sabe o que é que agrada a Deus e o que é que desagrada a Deus. Isso tem alguma importância? Tem. Mas por si só isso resolve a situação? Não. A maioria das pessoas que estão aí fora na delinquência, na criminalidade, elas sabem que os seus atos são criminosos e errados e que Deus não gosta daquilo. Sabe ou não sabe? Sabe. Isso independe até de religião. Sabe. Mas, no entanto, elas conseguem viver ou conviver com a realidade da vida sem se envolver com isso? Não. Então, por isso que eu disse, não basta você ter ali uma cartilha de certo e errado. Você precisa sim da cartilha do certo e errado. Precisa. Senão, como é que você vai saber do que Deus gosta e do que Deus não gosta? Mas você precisa de relacionamento com Deus, para você absorver de Deus condições e força. O vigor de Deus, o andar com Deus, traz para você o interesse de agir como Deus age. Quem anda com Deus, né, quer por si mesmo fazer coisas que agradam a Deus. Porque quando você se dispõe a andar com alguém, a Bíblia diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não anda, não é assim? Não anda. Marido e mulher, tem que haver um acordo. É verdade que a gente às vezes está toda hora, né? Uns mais, outros menos, mas está sempre quebrando os acordos. Mas aí vem o atenuante: meu benzinho, me perdoa, me desculpa, nunca mais, e por aí vai, não é? A gente está sempre fazendo alguma coisa para reatar a aliança. Então, irmãos, nesse relacionamento nosso com Deus, tem que haver isso também. Assim como entre marido e mulher tem que haver, entre pais e filhos, entre nós e Deus tem que haver esse diálogo. E diálogo com Deus nós chamamos de oração. Nós temos que orar, temos que entender que erramos, que falhamos, pedir perdão, arrepender-se daquele perdão, nos dispormos a não errarmos mais. Podemos até cometer outro deslize, mas não estarmos predispostos a isso. Temos que ter uma firme convicção, um firme propósito de não pecar. Coisa como foi cantado aqui o hino do Daniel aí, né? Daniel chegou na Babilônia e disse: não, eu não vou comer essas coisas. Irmão, quando você não quer fazer coisas erradas, parece à primeira vista que é difícil. O irmão falou outro dia que um cara chegou para ele aí, não vou citar nome, mas disse assim: rapaz, tem uma missão para você, tem uma obra para você fazer. Ele disse: não, eu não faço mais esse tipo de obra, esse tipo de missão eu não faço mais, porque agora eu me converti, agora estou na igreja. Ele disse: não, você vai fazer. Você vai fazer porque você me deve, você tem uma dívida comigo, sei onde você mora, sei quem é a sua mulher, sei quem é os seus filhos, e sei, foi aquela tortura. E ele, crente, pouco experiente, se dobrou diante do negócio, acabou tendo que fazer a vontade do chefe lá, né? Mas graças a Deus fez e disse: olha, fiz por essa última vez, agora fique já avisado, está tudo certo entre mim e você, mas esquece o meu passado contigo, porque eu não faço mais essas coisas. Está nos pés de Cristo. Mas Daniel da Babilônia teve estratégia. Por que ele tinha estratégia? Porque ele era um homem de conhecimento. Ele orava, ele buscava. Quantas vezes ele orava? 3 vezes por dia. Ele lia, não é? Está lá escrito no livro de Daniel: e eu entendi pelos livros que os anos do cativeiro da Babilônia deveriam durar 70 anos. Em qual livro que ele leu isso? Lá em Jeremias está escrito isso. O profeta Jeremias profetizou isso. Se ele tinha o livro de Jeremias, ele tinha todos os demais que tinham naquela época, ou não? Claro que tinha. Então, irmãos, como é que deve andar um homem, uma mulher que quer deixar Deus realizar esta grande obra que Ele tem para realizar na vida? Deve ser um homem da palavra e de oração. Aí o Espírito Santo vai te guiar, vai te conduzir, vai agir, não vai ter problema. Daniel tinha um problema. Aí ele era agora servente do rei, garçom do rei, e era costume da corte que aqueles homens comessem juntos. E a Daniel e outros
Ali foram oferecidos aquele banquete. Mas Daniel, o que diz? Daniel propôs firmemente no seu coração não se contaminar com aquelas coisas. Como é que ele fez? Orou e Deus deu estratégia. Ele não podia chegar para o rei e dizer: não, majestade, lamento lhe informar, mas essa comida sua aí é contaminada, tem pecado isso aí, eu não como não, porque eu sou santo. Se ele chegasse e dissesse isso, aí o que vocês acham que acontecia? Ia lá para uma forca, para um lugar qualquer, né? Então pendura esse cara lá e vamos eliminar esse problema daqui, não é? Então não é assim tão simples, irmão. Mas o homem que anda na presença de Deus, Deus sabe como agir na vida dele para o colocar no centro da bênção. Por isso que você não pode fazer isso sozinho, você precisa da direção de Deus. Então, queridos, o verso 27 aí nos diz, do verso 1, do capítulo 1, aí nos diz como é que nós devemos agir. Viva, acima de tudo, de um modo digno do Evangelho de Cristo. Essa palavra aqui, irmãos, ela é bastante abrangente. O que seria viver de um modo digno do Evangelho? A grande maioria talvez venha apresentar uma vida de santidade, uma vida limpa, uma vida pura. Tem isso, claro. Não dá para você ter uma vida íntima com Deus se isso estiver presente. Mas viver do modo digno do Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho, ele é o que? Antes de tudo, esclarecedor. Você deve ser uma pessoa esclarecida, conhecer, está lá escrito: procure dar a qualquer um que pergunte a razão da tua fé. Então você deve conhecer. Depois ele é enriquecedor. Por que tantos cristãos, tantos servos de Deus, tão limitados numa vida material? Não é? Eu digo para você que uma vida abundante não é uma vida de rico, porque a maioria dos ricos não tem vida abundante. Mas uma vida de pobreza e de miséria também não expressa abundância nenhuma. Então vida abundante é uma vida que você tem de tudo um pouco, que seja essencial para a manutenção da vida. Você não precisa ter 100 pares de sapatos, como alguma das irmãs tem. A grande maioria das irmãs. Mas você também não precisa andar de pé no chão. Você tem que ter sapatos, não é? Você não precisa ter isso nem aquilo, mas você tem que ter saúde, você tem que ter tudo que é necessário para você viver feliz. Isso é uma vida abundante. E eu digo para você que vida abundante sem a salvação ninguém tem, porque nós somos espírito, alma e corpo. Se você é um homem rico, uma mulher rica, pode cuidar muito bem do seu corpo físico e da sua alma. Algum dinheiro alimenta a alma e espírito? Não. Quando você deitar, se o teu dinheiro não foi adquirido de forma coerente, se o negócio que te deu dinheiro naquele dia não foi honesto, o teu espírito está angustiado lá naquele travesseiro. Você, puxa vida, eu fiz besteira, né? Esse dinheiro foi roubado, esse dinheiro foi trapaceado, né? Você vai estar como Jacó, vai estar numa tortura medonha, não é? Estava ficando rico, estava ficando esperto, queria primogenitura, já consegui, tomei do meu irmão, queria herança, eu já tenho, que eu tomei, queria não sei o que, mas eu tomei. Mas como é que estava? Estava rico, mas infeliz. Aí Deus levou ele lá para a escolinha do professor Labão, em 20 anos lá, em 20 anos, Deus trabalhou direitinho, né? Mudou lá o interior dele, 20 anos depois, né? Sei lá, tem gente que demora mais de 20, tem outros que demoram bem menos. Cada um sabe mais ou menos, não é? Porque Deus só para de trabalhar na nossa vida quando a obra estiver completa e perfeita. Então quando não estiver, Ele não para. E graças a Deus, aqui na torcida do Corinthians, não para, não para, não para. E glória glória a Deus, porque Deus não para, né? Verdade, é verdade, Deus não para. O verso 28 diz outra coisa, irmão. Então peraí, viver do modo digno do Evangelho. Verso 27, viver uma vida limpa, viver uma vida abençoada, não é? Porque está cheio de gente. O próprio sábio Salomão disse: duas coisas eu peço a Deus e quero que Ele não me negue: que não seja rico demais para dizer que não preciso dele, nem pobre o bastante para ter que roubar e envergonhar uma vida. Tem gente que rouba, não é porque é ladrão, é porque é um famigerado faminto. O cidadão está lá que, né? Minha mãe dizia: a precisão obriga o ladrão. A precisão no sentido de
Né? O nordestino temos palavreado, precisão no caso, a necessidade. Tem gente que nunca roubou e nem é capaz de roubar, mas na hora da fome, irmão, meu pai já dizia que a fome tem a cara feia. Então, viver do modo digno do Evangelho é viver acima de tudo isso, livre de tudo isso. E o verso 28 diz assim: em nada intimidados. Acho que depois da necessidade, irmãos, ali a fome, as coisas mais óbvias, outra coisa que atormenta o ser humano é o medo. Nós temos medo de tudo. Outro dia a neta da Margarida disse: eu estou com medo de você. Se eu tivesse perto, você pode ficar com medo mesmo, que é madrasta. Não é madrasta, não, é bom madrasta. É benção, né? Margarida disse: não precisa ficar com medo, é sim, nós temos medo de tudo. Não é? Nós temos medo. A Bíblia diz que no Evangelho não há espaço para medo. Jesus diz: não andeis inquietos ou preocupados com o que há de comer, de beber, nem de se vestir, porque Deus sabe que vocês precisam de todas estas coisas. Mas não é o grande medo. Eu, como pastor, ao longo de muitos anos aí, acho que todos os obreiros de Deus, não só pastor, quem ora com as pessoas, vai ver que as pessoas têm muito medo de perder aquilo que elas ainda têm. Medo de perder o emprego. Aqui um tempo eu vivi com um rapaz que teve um dia que chegou amarelo e tremendo. Por que aconteceu? Sai, rapaz, está tendo um facão lá na empresa. Já mandaram não sei quantos hoje. Mas rapaz, e a tua fé? Confia no Senhor, não é? Tanto que ele está empregado até hoje. Já deve estar aposentado, porque faltava pouco tempo para aposentar. Está até hoje. Mas estava numa tremedeira que dava dó, de medo. Aí esse cidadão está sozinho nessa situação? Não, há tantos e tantos outros também desse jeito. Então, irmãos, viver de um modo digno do Evangelho é não ter esse tipo de medo. Este medo se fundamenta, se origina onde? Numa falta de fé. O que diz o profeta Abacuque? Lá em Abacuque 3, 17 a 20. Ainda que a figueira minta, ainda que a figueira minta, no sentido ainda que lá não tenha figo, né? Que não tenha azeitona, que não tenha vinhos, que não tenha o gado lá no curral, ainda que acabe tudo isso, o que ele disse? Eu vou ficar com medo danado? Ele disse: não. Ele disse: olha, Deus me faz andar sobre as alturas. O que ele queria dizer? Acima de todos estes problemas, irmãos. Olha, Paulo diz: nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Abacuque já sabia disso quase 1000 anos antes. Por quê? Porque é assim mesmo. Porque o homem e mulher que tem fé, ele está acima da realidade física. Ele está acima dos problemas circunstanciais que o envolvem. Por isso você precisa deixar Deus trabalhar aí na tua vida. E vamos aí em seguida adiante. O verso, no capítulo 2 aí, no verso 3, nos diz mais algumas coisas que nós precisamos ter. Diz assim: nada faça por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Ou seja, não seja orgulhoso, arrogante e prepotente, que é o que a tendência humana é, não é? Nós sempre queremos provar: eu quero mostrar quem eu sou. Irmão, se você estiver interessado em mostrar quem você é, Deus já deixou de agir na tua vida. Porque não foi para mostrar quem você é que Deus te chamou, foi para mostrar quem é o Deus que você serve. João Batista entendeu isso, disse: necessário é que Cristo cresça e eu diminua. Ele diminuiu? Não. Algum tempo depois, Jesus chega e diz: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Olha lá, pagou rapidinho aos olhos de todos. Quem ouviu João dizer: necessário é que Cristo cresça e eu diminua, ouviu Cristo dizer: não tem homem maior que João Batista. Porque a humildade precede, vem antes, né? A humildade ela vem antes
da honra. Se você é humilde, será honrado. O orgulho, a arrogância, a prepotência precede, vem antes da ruína e da queda. Se você for arrogante, orgulhoso, prepotente, o próximo passo, com certeza, é a queda, é o sofrimento. Então, irmãos, a Bíblia até diz lá na carta de Pedro, né? E na carta de Tiago, que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Então nós precisamos entender isso. Devemos agir desta maneira. Seguindo aí, o melhor exemplo de como nós devemos proceder é a própria vida de Cristo. No capítulo 2 aí, Paulo fala, a partir do verso 5, Filipenses 2,5, assim: tenham em vocês, ou tende em vós mesmos, dizem a palavra, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Quem era Cristo? Era tudo. E de repente, ele chegou aqui como quase ninguém, como quase nada, não é? Ele se esvaziou. Diz assim: ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso é que Deus lhe exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o maior exemplo a ser imitado, a ser seguido, é Jesus, que do alto de tudo que ele era, ele nunca disse com orgulho, com arrogância, que ele era: cuidado comigo, se eu quiser eu dou uma sopa e eu te derreto. Isso é verdade, não é? A Bíblia diz que na presença de Deus, o pecador não suporta, né? Tanto que Jesus veio, os homens em pecado e tudo, se suportavam na presença de Jesus, porque mesmo Deus, como é que ele estava? Como Deus ou como homem? Como homem. Por isso que ele mesmo, Jesus, reiteradas vezes, falando, referindo-se a si mesmo, se chamou, né, de o Filho do Homem. Era o Filho do Homem, muito embora ele fosse também Deus, mas a glória ele tinha deixado, se esvaziou dela. Então, irmãos, nós temos muita glória que Deus preparou para nós, mas ainda não é tempo de nós estarmos ostentando a nossa glória. A nossa coroa, símbolo de toda a nossa vitória, ela será entregue quando? Depois de nós vencermos aqui. Aí nós recebemos mais. Então, a realidade é esta: tem muita gente que quer muito no tempo atual e se esquece de que aqueles que buscam as glórias atuais, eles não terão direito àquela lá. Naquela parábola do rico e do mendigo Lázaro, que sabia, um rico que se regalava esplendidamente, comia de finos manjares, vestia-se de púrpura, de linho e tudo mais, e morreu ambos. E diz a Bíblia que lá naquela tormenta, aquele homem tem uma visão, Deus permite que ele tenha uma visão, e ele fala com Abraão. E o que Abraão diz para ele? Lembra-te que já recebeste os teus bens e as tuas glórias aqui. Jesus, falando daqueles religiosos da sua época, que vestia aquelas rouponas, né, que cercava até os pés, né? Está cheio de cardeais aí com essas roupas. Tudo bem, não sendo para ostentação, tudo bem, mas aqueles lá eram. Não era o mandamento da lei, aquela roupa do fariseu. O mandamento da lei era a roupa do sacerdote, do fariseu não. O fariseu estava cheio de filactérios, cheio de divisas, cheio de insígnias, cheio de coisas escritas, penduradas, para identificar que ele era um religioso. Tinha mandamento da Bíblia para isso? Não. Quem estava assim, a gente estava querendo fazer o quê? Querendo aparecer, querendo ser beijados, querendo ser saudados, que faziam orações de pé nas praças públicas para serem louvados pela multidão. Jesus disse: não os imiteis, porque estes já estão recebendo a sua glória aqui. Então, irmãos, nós não podemos agir com arrogância, com orgulho, mas nos despirmos de todo esse tipo de sentimento e deixar o Espírito de Deus operar essa mudança tão necessária nas nossas vidas, sem a qual nós nunca vamos ser uma vida de fato abençoada como Deus quer que seja.
Mas quando nós estivermos agindo assim, Deus passa a controlar a nossa vida. No capítulo 2, aí no verso 13, diz assim: porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Isso é verdade? É Deus que realiza as nossas obras nas nossas vidas? Deveria ser. Na vida de Paulo, era. Ele queria ir para um lugar, Paulo disse: não vá, passa a Macedônia e vai ajudar aqueles homens aqui. Ele foi para a Macedônia. Ele ia para onde Deus mandava. Aliás, Paulo viajou muito, não tinha itinerário. Ele diz: eu não tenho itinerário de antemão traçado, eu só sei que eu vou até aquele lugar que o Espírito Santo me revela, e de lá, quando ele me revela, eu vou para outro. Ele andava na direção de Deus. Então, irmãos, é o que o texto diz aqui, ó. Quando você está com esse sentimento que estava em Cristo, vivendo de modo digno do Evangelho, Deus é que vai realizar as obras por você. Ele já mudou você o suficiente para agora realizar obras através da sua vida, para abençoar outras vidas. Você agora está preparado. Agora você pode lutar, né? É como aquele filme do Karate Kid, o primeiro lá, o seu Miyagi e o Danielzinho, aquele magrelinho. Danielzinho apanhava todo dia na escola, mas ele queria bater. Aí ele contratou o seu Miyagi, o velho samurai japonês. E seu Miyagi vai lá dar um pincel, e Daniel-san, não para baixo. Mas seu Miyagi, Daniel-san, e Daniel-san pintou a fazenda de seu Miyagi toda. Assim, a grosso modo, parece que o seu Miyagi estava explorando o Daniel. Mas não, estava ensinando obediência, princípios, um monte de coisa. Então você, como crente, como homem, mulher de Deus, dentro da igreja, muitas vezes você está se sentindo ridicularizado. Ainda vem o outro lá do lado da banda de lá, né? Do lado da esquerda, que às vezes pode ser até o nosso parente, sabe? Crentão, a crentona. Aí o diabo fala: tá vendo que você realmente está? Você, rapaz, não tem jeito de você não, cara, você está perdido. Aí você fala: é meu. Aí você já vai todo trombudo. Chega ali na frente e encontra outro. Mas se você chegar na igreja, você vai encontrar um homem, mulher que você tem bom ânimo. Não é? Creia, mano, desanima não. Então por isso que você precisa da igreja, precisa da palavra de Deus. E aí no mundo, o inimigo vai usar quem está do lado dele para te desmotivar. Mas dentro da igreja você vai encontrar amigos. Você vai encontrar colegas, parceiros de oração. Daniel tinha uma batalha, ele chamou o Sadraque, Mesaque e Abednego. Disse: olha aí comigo, eu decretei um jejum, 3 dias, vamos jejuar. Irmão, nós somos assim, nós decretamos jejum para os outros. Tem uns crentes assim, né? Tem uns crentes 6 horas para mim, não. Mas no caso de Daniel, não decretou o jejum para os outros, não. Mas ele tinha tanta liberdade com os amigos que ele decretou o jejum. Se eu decretei o jejum, nós vamos fazer. E os amigos, eles disseram: irmão, vamos, quanta gente na igreja, né? Ô irmão, toma isso aí, vamos fazer um jejum por você. Eu vou jejuar pelo seu casamento, pelo seu filho, pela sua saúde, porque aqui é lugar de verdadeiros amigos, porque são pessoas que valorizam o outro tanto quanto valorizam a si mesmo. Não é o que a Bíblia diz? Tenha o que é do outro em consideração tanto quanto considera o que é seu, e se possível até mais. Tem gente que tem uma mania que tudo dos outros não vale nada, só o dele que é bom. Eu tinha um camarada que era aqui: vendedor que tudo que é para vender dos outros não presta. Oh meu Deus, eu vendo sabão, tem tanta gente vendendo sabão melhor que o meu. Não, o meu também é bom, eu lavo do mesmo jeito. A finalidade profícua do sabão é tirar a sujeira, o meu também tira. Pois é, tira do Zé, tira da Maria, né? E não vou falar mal do produto de ninguém, mas tem cara que é capaz de falar mal da Johnson. Ah, o sabão da Johnson não presta. Ah, o sabão da Unilever não presta. Irmão, se esses caras têm 300 anos fabricando sabão, no mundo inteiro, se o deles não prestar, quem vai prestar? Mas tem gente que é assim. Então, irmãos, às vezes a gente vem para a igreja com essa conduta. E aí, meu amigo, a escolinha vai caminhando, né? Porque Deus vai trabalhando, mas glória a Deus, estamos caminhando. Ele também no passado é outra forma que nós devemos ter em mente.
capítulo 3, versos 7 e 8, diz assim, ó: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. De veras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor ao qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo não vivia nem um pouquinho a saudade das glórias do passado. Ele teve glória do passado? Tinha, mas teve. Mas ele sabia que as glórias que estava para frente, tinha sido prometido para o futuro, eram melhores e maiores. Então é o seu caso e o meu. O que você deixou aí para trás para andar com Cristo? Talvez você pode dizer: ah, pastor, deixei um bom emprego, deixei não sei o que, deixei isso, deixei uma opção de coisa, deixei namorado e tudo mais. Não se preocupe. Olha, tudo isso pode ser valioso, mas Cristo lhe promete coisa muito mais valiosa ainda. Então esqueça o passado, tire apenas experiências positivas do passado e siga adiante. Paulo diz assim: eu não julgo já haver recebido ou já obtido a perfeição, mas uma coisa eu faço: prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo já haver alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então, irmão, nós temos um alvo. E o alvo nosso é o quê? A bênção. E a bênção ela será maior e virá mais rápido à medida que a obra que Deus tem para fazer na tua vida e na minha estiver feita. À medida que a obra de Deus vai se aperfeiçoando, as bênçãos vão se tornando cada vez maiores. Quer vitória? Deixa Jesus trabalhar. Deixa Jesus te usar. Deixa Jesus trabalhar no teu caráter e na tua vida. E seguindo aqui, vamos acabar isso aqui. Nada há impossível. Verso 4, do 6 do capítulo 4, diz que nós devemos viver pela fé, não é? Diz: alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez nos digo: alegrai-vos. Então se alegra, viva pela fé. O verso 6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo se torne a vossa necessidade conhecida de Deus, através da oração e da súplica. E aí o resultado é: a paz de Deus, que excede a todo entendimento, encherá o vosso coração e a vossa mente. Olha aí, mas preocupado com o quê? Não devemos ter medo nem preocupação, mas tornar conhecido todo tipo de ameaça que se nos apresente. Qualquer situação, alguém diz assim: olha, estou vendo falar e vai ter um problema aqui na empresa. Você precisa esperar o problema chegar para começar a orar? Você vai começar a orar quando? Agora. Não é se você é bem crente, não, você já fala: está amarrado em nome de Jesus. Você já começa: está amarrado em nome de Jesus, não é? Você já vai orar. É assim. E assim você vai vencendo, vai se estabelecendo, porque você foi chamado para ser um vencedor. O verso 13, finalizando do capítulo 4, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Jesus disse que tudo é possível àquele que crê. Então, você e eu, todo aquele que anda com Jesus, não pode ter medo, não pode viver derrotado, principalmente nos sentimentos. Não pode andar acabrunhado, cabisbaixo, com a cara no chão. Nós não somos avestruz. Nós temos que andar com o olho, não é, para cima, levando os olhos para os montes, não é? Meu socorro vem lá do alto do Senhor. Devemos olhar para cima, para onde está o nosso Senhor. Não devemos ter medo. Devemos ter sentimentos humildes e não de prepotência. Por mais que nós somos alguma coisa, nós não precisamos ostentar. Deixa Deus falar bem de você. Deus fala bem. Deus chegou para Satanás e disse: tens visto lá na terra meu servo Jó, homem reto, íntegro, justo, que se desvia do mal? Tinha alguém melhor para Deus falar bem dele do que o próprio diabo? Falou para o cara que quer ver o mal, não está vendo mal, cara, né? É assim. Deus falou bem de Daniel lá no céu. Falou ou não falou? E muito. Porque quando o anjo chegou, ele disse assim: Daniel, homem muito amado de Deus. Mas como é que o anjo sabia disso? Porque ele ouviu Deus falar. Então, irmão, deixa Deus falar bem de você. Você apenas fale bem de Deus. E você vai ver que você fala bem de Deus, Deus fala bem de você, e as coisas vão correr às mil maravilhas. Amém? Quer encerrar? Mas quero fazer uma pergunta também. Tem alguém no nosso meio
que nunca fez uma decisão, se não fez ainda, de andar com esse Jesus bondoso, que nos chamou para Ele fazer em nós uma grande obra, uma obra linda de nos abençoar, de nos tornar felizes e de nos dar o que é melhor, o direito de morar no céu, né, irmãos? Aqui nesta terra, Jesus já faz uma diferença extraordinária. Eu sei como era a minha vida sem Jesus, e eu sei como ela é hoje com Jesus. É bem melhor, não é? Mas melhor do que tudo isso é saber que antes de eu conhecer Jesus, eu não tinha o direito de morar no céu, e hoje eu tenho. Não porque eu de repente eu fiquei bonzinho, não foi por isso, foi porque Jesus Cristo foi bonzinho para comigo, para com você, e pagou a dívida que era minha e me oferece o direito. Então eu quero fazer essa pergunta a alguém no nosso meio que quer dizer nesta noite: eu quero ficar com esse Jesus, quero andar com esse Jesus, eu quero viver na presença desse Jesus para ser uma nova pessoa, para deixar Ele fazer na minha vida uma grande obra, como a palavra nesta noite falou que Ele faz. Alguém, se há, levanta a sua mão para nós estarmos orando com você. Não sei se há no nosso meio alguém que ainda não confessou o Senhor Jesus Cristo, mas se há, não deixe de crer, caminha com Jesus, porque Jesus vale a pena andar com Ele. Ele não nos chamou para você ajudar Ele, Ele chamou para Ele ajudar você. Não é você que vai fazer por Ele, é Ele que vai fazer por você. Mas para que Ele faça por você, é necessário que você permita até a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, de nos transformar dia a dia. Se nós não permitirmos, Ele também não faz. Tem pessoas que dizem: eu sou assim. Não, irmãos, nós, se somos assim, e se assim como somos, a palavra de Deus diz que está errado, o que nós devemos fazer? Mudar. Não é feio, não é defeito. Aliás, a grande virtude do sábio é que ele está sempre aberto à mudança, a novas informações e a novo modo de agir. Por isso que ele é sábio. Se ele fez de um jeito e não deu certo, o que você acha que ele vai fazer? Do mesmo jeito de novo? Não. Porque um dos grandes sábios aí, Albert Einstein, disse o seguinte: que uma das maiores expressões de ignorância, de falta de sensatez e de sabedoria, na concepção dele, era alguém fazer todos os dias a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Não é? E Einstein era um sábio também. Então, está aí mais uma prova de que todo sábio está disposto a mudar, desde que ele perceba até então que o que ele fez não está certo. Ele é sábio por isso, ele detecta o erro e muda. Então, irmãos, Cristo nos fez sábio, e uma das maiores virtudes e demonstração de sabedoria nós damos quando nós decidimos andar com Jesus, porque no resumo de nossa vida, o que vai valer é isso. A Bíblia mostra um homem que chamava Enoque, que viveu 365 anos. Certamente teve filhos e filhas, teve propriedades, teve animais, mas a Bíblia nem fala disso. Mas ele foi um homem íntimo de Deus. A Bíblia diz: e andou Enoque com Deus. Então, andar com Deus com certeza é o melhor resumo da vida de todos nós. O que nós fizemos aqui teve importância para aqui. Agora, o andar com Deus valeu para aqui e vai valer para ele. Amém? Se alguém não pensou nisso ainda, pense e tome posse, porque disse Jesus: sem mim, sem Jesus, nada podeis fazer. Mas com Ele, como nós já vimos aqui, nós podemos todas as coisas. Posso todas as coisas naquele. Fique de pé, vamos encerrar a oração. Pai maravilhoso, Pai amado, Tua palavra, Deus querido, nesta noite, ela nos desperta, Deus querido, para nós nos entregarmos simplesmente aos Teus cuidados. Às vezes, ó Pai, nós temos tido tantos cuidados e preocupações conosco, com a nossa família, com a nossa casa, mas a Bíblia nos mostra de maneira bem clara, meu Deus, que nós não precisamos tanta preocupação com isso, porque se crermos no Senhor, o Senhor vai trabalhar por nós. Está escrito no Salmo 127 que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, ó Deus, toda preocupação, toda ansiedade, todo medo, tudo isto, Pai, não tem servido para nada senão para sofrimento nosso.
mas confiar na tua palavra e entregarem aos teus cuidados a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Isto é uma demonstração de fé, de sabedoria e de sensatez. Por isso, Deus, nos ajuda a pôr em prática tudo isto que a tua palavra nesta noite nos ensinou. Que nós possamos de fato abrir o nosso coração e a nossa mente para o Espírito Santo entrar e trabalhar, tirando de lá tudo aquilo, ó Pai, que nos impeça de ter uma vida que te agrada, e acrescentando tudo aquilo que nos leva a ter uma vida vitoriosa e abençoada. Pai, abençoa a tua igreja. Toma em tuas mãos, ó Deus, cada vida que aqui está, cada família aqui representada, e não apenas as famílias dos que aqui estão, mas as famílias desta igreja, Pai. Aqueles que não puderam nesta noite estarem aqui por questões de viagem, de saúde ou coisas outras, o Senhor também os abençoa. Visita-os com a tua graça e estende sobre eles a tua bênção de uma semana abençoada, frutífera, cheia de todo bem e de toda a paz que eles necessitam. Pai, dá vitória a este povo, exalta o teu nome através destas vidas e usa-os, ó Pai, como instrumento nas tuas mãos para fazer esta grande obra que o Senhor começou em nossas vidas, também na vida de tantos outros que ainda não te conhecem. Deus, eu oro por este culto, agradecido, porque sei que o Senhor falou nos louvores, falou nas orações, falou nos dízimos, nas ofertas, e falou na tua palavra. Agora, Pai, o teu Espírito é dinâmico. Continue Ele revelando esta mensagem, aquilo que era para ter sido dito e que por imperfeições e limitações humanas não fora dito. Que o Senhor continue revelando aos teus filhos, a começar por mim, até mesmo quando nós estivermos nesta noite dormindo. Assim nos abençoa. É o que nós pedimos agradecidos no nome santo e bendito de Jesus. E que a bênção de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações com o Espírito Santo de Deus seja com esta igreja e com todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo espalhadas por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.